Hidroxicloroquina em discussão no SUS até hoje. E o presidente da Fundação Palmares homenageando o torturador da ditadura. É o Brasil cruel de 2021 na sua apatia epidêmica. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo. Pior que os problemas do Brasil hoje, na minha opinião, é a apatia dos brasileiros. Eu quero comentar com vocês 2 episódios de ontem que me deixaram embasbacado aqui. Primeiro foi a reunião da Conitec, que é a comissão que define se um determinado protocolo ou remédio pode ser usado no SUS para determinado fim. O que eles estavam decidindo no final de outubro de 2021 era se o famigerado kit Covid, com hidroxicloroquina e tudo, deveria ser oficialmente incorporado ao Sistema Único de Saúde. Discutir isso no final de 2021 já é surreal, porque não há evidência científica que embase o uso da hidroxicloroquina contra a Covid. Mas o mais espantoso foi o placar. 6-6 deu empate, porque o membro do conselho que poderia desempatar, gente, é só absurdo. O membro que poderia desempatar, dar o voto de Minerva, era o representante da Anvisa, que participou da reunião, mas precisou se ausentar na hora da votação, porque precisava pegar um avião. Ele tinha viagem marcada no meio da reunião para votar o kit Covid. Você acredita? E não acabou, calma. O pior vem agora. Depois da votação, o tema kit Covid no SUS, sim ou não, vai para consulta pública por 20 dias. Isso significa que qualquer pessoa pode enviar sua contribuição técnica, científica, achismo, palpite, e aí a comissão volta a analisar e votar. Depois disso, o resultado é encaminhado para o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que, veja só você, pode acatar ou não acatar o resultado. Esse secretário, que ocupa uma posição estratégica no Ministério, se chama Hélio Angotti Neto. É ex-subordinado da Capitã Cloroquina, é olavista, e já se manifestou contra o uso de máscara e a favor de medicamentos sem eficácia comprovada. É essa a notícia. E me choca que esse país, com a vacinação avançando, com o número de mortes caindo, não só ainda esteja discutindo a cloroquina, como trate essa questão sem o voto da Anvisa, com uma audiência para qualquer um palpitar e com a palavra final de um discípulo do Olavo de Carvalho. Quase ninguém comenta porque, repetindo, esse país está apático, está em estado de choque. Eu vou dar outro exemplo. Você deve ter ouvido falar, se vê meus vídeos com certeza, sobre o Sérgio Camargo, o cara que o Bolsonaro colocou para dirigir a Fundação Palmares. A Fundação Palmares existe para resgatar e valorizar a cultura afro-brasileira. O Sérgio Camargo, que também é olavista, é um homem negro que chama racismo de mimimi, que já declarou que a escravidão foi benéfica para os descendentes dos escravos. Então, além das inúmeras atrocidades que esvaziam o sentido e a importância da fundação, ele transformou a vida dos funcionários lá dentro num verdadeiro inferno, com humilhações, ordens absurdas ou abusivas. Foi tão grave a coisa que o Ministério Público do Trabalho afastou ele da gestão de pessoas. E aqui cabe uma outra explicaçãozinha. Ele chegou a ser impedido de tomar posse por uma liminar que acabou sendo derrubada no STJ, lembra? Então, como a justiça manteve o Camargo no cargo e ele continuou desconstruindo a Fundação Palmares e agredindo quem estivesse no caminho dele, precisou vir a Justiça do Trabalho para limitar o poder de ação dele. Já é uma situação bizarro bastante, né? Calma que tem mais. O Sérgio Camargo também está proibido de fazer postagens humilhando ou intimidando funcionários ou ex-funcionários da Fundação Palmares. Como todo olavista, ele é um tuiteiro ativo. Eu não posso ver os tweets porque eu sou bloqueado por ele, mas dou meu jeito e acompanho também pela imprensa. E foi pela coluna da Mônica Bergamo que eu vi que ele deu uma banana para a proibição da justiça e fez pelo menos 15 posts criticando a decisão e os funcionários da Palmares, sem citar nomes. Em resposta a Mônica Bergamo, o nosso presidente da Fundação Palmares escreveu: "Cala a boca, baranga. Sua boçalidade rivaliza somente com sua militância esquerdista e a do pseudo-jornal para o qual presta vergonhosos serviços. No mundo normal, num Brasil não apático, num país onde o desrespeito humano já não tivesse sido normalizado, esse cala-a-boca baranga resultaria
em demissão sumária, fosse contra quem fosse, viesse de quem viesse. Mas o Brasil de Bolsonaro normalizou isso. E eu falo Brasil de Bolsonaro porque o Bolsonaro liberou, mas uma parcela do Brasil adotou e tem gostado. Essa gente vai continuar por aí, achando normal xingar, achando normal manifestar sua homofobia ou seu racismo com ou sem Bolsonaro. Eu vou dar ênfase, desolador. Tá bom de Sérgio Camargo? Calma, depois ele ainda soltou mais essa. Vou torturar sim, já que não posso nomear. Black Ustra, em referência ao torturador da ditadura militar, ídolo do Bolsonaro, o coronel Carlos Brilhante Ustra, um dos seres mais abjetos que já pisou no solo desse país. Aí apagou, dizendo que foi uma postagem jocosa, mas sem admitir que apagou porque foi longe demais. Em respeito à memória do coronel Carlos Brilhante Ustra, retirei a postagem jocosa. Bandeira do Brasil, óclinho, dedinho de paz e amor. Gente, o dólar tá quase R$6. 15 milhões de desempregados. A gente não precisa desse tipo de terrorismo psicológico. Bando de escrotos vendidos, os Lira da vida, os Aras, todas as autoridades do judiciário e do legislativo que têm poder de estancar esse horror e não estancam. Esse cara é o presidente da Fundação Palmares. Enquanto ele está agredindo não só a comunidade afro-brasileira, o Brasil, com esse tipo de post, a manchete do UOL, ironia do destino, nesse momento é essa. Negros são vítimas de 80% das mortes violentas de jovens no Brasil. 80%. Em Porto Alegre, um grupo anti-vax foi até a Câmara Municipal protestar contra o passaporte da vacina e terminou em confusão, porque um manifestante levou um cartaz com suástica e porque agrediram uma vereadora negra chamando ela de lixo e de empregada. A vereadora agredida, Bruna Rodrigues, disse numa entrevista que uma manifestante dizia coisas como "eu sou loira, eu sou linda". Aí vem a extrema-direita brasileira dizer que estão criando um conflito de raças que nunca houve no Brasil. Um dia eu vou dedicar um vídeo inteiro só sobre a história do nazismo na colônia alemã brasileira nos anos 30. Mas basta dizer que nessa época 5% dos imigrantes alemães nativos na Alemanha que vieram para cá eram filiados ao partido nazista. Botavam bandeira na porta, ensinavam a adorar o Führer numa das mais de 1000 escolas alemãs que ensinavam em alemão. E isso era tolerado tranquilamente. Gente com suástica na porta até 1938. Cultura se forma assim. Pelo amor de Deus, eu não estou chamando os brasileiros descendentes de alemães de nazistas. Estou dizendo que muitos brasileiros, não só no Sul, inclusive, em São Paulo também, em Minas Gerais, vários estados, muitos brasileiros cresceram aprendendo esse tipo de ideologia racista. Há 80 anos atrás. Tem gente viva até hoje, fora filhos e netos. E o mesmo a gente pode dizer em relação à herança maldita do escravagismo, que acabou em 1888 sem nenhuma reparação, nenhuma política de integração. Pelo contrário, até hoje se luta para ver igualdade nos indicadores socioeconômicos. Até hoje a gente vê manchetes como essa do UOL. E é isso. Como eu disse em outro vídeo, o Brasil é um país que anda para trás, um país que está perdendo a humanidade, o respeito humano, e o corre para botar pão na mesa está tão difícil que o respeito não é uma prioridade. Eu sou Maurício Ricardo, sextou. Desculpe o tema pesado, inscreva-se no meu canal, ative as notificações. Deixe seu like ou seu dislike, seu comentário é muito importante. A pandemia está aí, se sair use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.